Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite! Vamos lá, Marcela. A gente fez aí, abriu a caixinha. É uma honra ter você aí. Muito obrigado. Eu sei o quanto é difícil falar com você, quanto é difícil a gente parar. A gente combinou agora, falando assim, em 5 minutos você passeando com um cachorro, né? Me permita compartilhar isso. Não conta os meus segredos, não, que as melhores ideias, gente, é quando a gente tá passeando com o cachorro aí, ó. A gente separou aqui um pouquinho, algumas perguntas, né? E quem depois quiser lá no Clubhouse, a gente vai ficar ainda uns segundinhos lá para Verdade. poder responder algumas perguntas, né? Vamos lá. Eu vou ir por ordem aqui e a gente vai argumentando um pouquinho melhor, né? É uma das perguntas que me fizeram, chegaram até bastante, sobre a validação do diploma, né? Algumas profissões a gente sabe que precisa dessa validação, como funciona, qual é o seu trabalho também, né? O que você faz quando a pessoa já tem uma cidadania europeia, né? Não só italiana, né? Mas uma cidadania europeia. Exatamente. Então, primeira coisa, né? Como eu falei antes, eu cheguei aqui já emocionada. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, gente, muito obrigada. Muito obrigada, Lucas, pelo convite. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia e especialista no mercado de trabalho italiano. Então, assim, há anos que eu estudo o mercado de trabalho italiano e as tendências do mercado de trabalho italiano. Então, o que acontece? Eu fiz o meu curso de psicologia, eu fiz o meu mestrado de psicologia aqui na Itália e estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. O que os brasileiros precisam fazer para poder encontrar trabalho na Itália? Esse foi um trabalho científico. Além disso, eu acompanhei mais de 800 estudantes até o mercado de trabalho italiano, além de todos os meus clientes privados. Então, vamos dizer assim, que eu tenho a teoria, a prática sobre o mercado de trabalho italiano e aquilo que a gente precisa fazer para entrar no mercado de trabalho italiano. E eu percebi que tem muitas coisas aí dentro, e alguns mitos. E um dos mitos é bem esse que você está falando, gente. Ok, tudo aquilo que eu estudei até hoje, eu tenho que jogar fora? Serve? Não serve? Então, essa é uma das perguntas, né? Então, respondendo a pergunta, e você tem razão, o que acontece? A nossa graduação é aceita na Itália. Sim. Ok? Essa é a primeira coisa. Mas também tem uma outra coisa muito interessante que a gente precisa saber. O que acontece? Depende da nossa graduação. Tem profissões que são reconhecidas e tem profissões que não são reconhecidas. Por exemplo, se eu sou um advogado, essa é uma profissão reconhecida. Então, se eu quero trabalhar na Itália, eu preciso estar inscrita na Ordem dos Advogados na Itália. E que é diferente, por exemplo, se eu fiz administração ou marketing, porque não é uma profissão reconhecida. Além disso, eu ainda vou dizer uma outra coisa. Por exemplo, eu sou psicóloga, eu estudei aqui na Itália. Psicologia é uma profissão reconhecida. Então, em teoria, para eu trabalhar como psicóloga aqui na Itália, eu tenho que estar inscrita na Ordem dos Psicólogos. Não. Depende da minha atuação. Se eu vou atuar como psicóloga clínica, por exemplo, eu preciso estar inscrita na Ordem dos Psicólogos. Se eu vou atuar como psicóloga do trabalho, que é o meu trabalho hoje, eu não preciso. Então, o que acontece? Tem um monte de coisas aí que dá para fazer. Então, sempre tem uma solução, sempre tem um jeito. Pra gente dizer assim, sempre tem um jeitinho brasileiro de ser, mas nem é um jeitinho. É porque depende daquilo que você vai fazer. Então, isso vai depender muito de cada profissão. Mas eu acho que a primeira mensagem que a gente precisa deixar aqui é, pessoal, queridos, amados que estão nos ouvindo, do Clubhouse ao Instagram, que hoje a gente tá aí, ó, famoso, não é verdade que a gente tem que jogar o nosso percurso de estudo fora. E nem Ok? necessariamente precisa validar, né? E Essa nem, burocracia da validação de eu preciso, né? exatamente, e nem necessariamente precisa validar. Então, assim, eu tenho muitos alunos que o que eu aconselho e o que acontece, são duas coisas. O que eu aconselho é, você vai vir para a Itália, ok, traga todos os teus documentos, o teu estudo apostilado. Por quê? Vai que você vai querer fazer, como é que eu posso dizer, um curso aqui na Itália. Você já está pronto, né? A gente tem que vir pronto.
Vamos dizer assim, tipo, o teu patrão, né? A empresa vai pedir para você? Não. A probabilidade é zero. Vou citar um exemplo. Eu sou formada em psicologia aqui na Itália. Eu tenho mestrado em psicologia na Itália. Eu já trabalhei para uma das principais empresas. Eu trabalho com uma multinacional que é a líder no setor de recursos humanos no mundo. E trabalhei também por uma das principais empresas aqui de óleo e gás na Itália. Né? Então, eu viajei para Angola com eles, etc. Aí eu pergunto para você, Lucas. Você acha que alguém pediu o meu diploma? Eu poderia ter estudado em letras e estar trabalhando como psicóloga, porque ninguém nunca me pediu. Então, assim, a gente precisa ter o documento, sim, tá aqui atrás, né? Tá aqui atrás o meu certificado de Láurea, né? A minha graduação, o meu diploma, mas ninguém não pede. Então, assim, tudo vai da nossa comunicação, né? A gente tem um monte de coisa aí que eu ensino, né? A gente precisa criar uma rede, a gente precisa conhecer pessoas, a gente precisa saber como comunicar, como fazer o currículo, um monte de outras coisas, precisa estar com todos os documentos, né? Com a gente, mas a realidade é que ninguém pede. Essa é a Que bom. realidade. Porque eu acho que às vezes as pessoas têm muito medo, né? Ai, vou validar, vou Deus perder do a minha céu. faculdade, o que que eu vou fazer? Calma, calma, vamos analisar também o que você vai vir fazer, né? Você trabalha com marketing, você trabalha com designer, nenhuma empresa vai pedir para ver quanto você tirou na nota X, né? Então, eu acho isso muito importante, muito legal isso que você falou. Sim. O importante é saber fazer. Você é competente? Né? Se você não é competente, você não vai encontrar trabalho em lugar nenhum. Na Itália, em qualquer lugar. Você é competente? Se você quer contratar alguém, Lucas, você vai contratar pela nacionalidade ou pela competência da pessoa? Pela competência, pelo bom currículo, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho aí do currículo, do formato europeu, que é essa. Eu estou olhando para cá porque às vezes eu olho o computador, tá? Com as Pode perguntas. olhar, tô aqui. Uma das perguntas foi essa, né? Recolocação para brasileiros que querem trabalhar na Itália. Como que é a montagem de um currículo ou LinkedIn? Vamos lá. Currículo. O primeiro erro, vou ter que dizer, é usar o currículo europeu. Eu sei que quando a gente chega aqui na Itália, todo mundo diz, inclusive essa informação você sabia. Uhum. Todo mundo diz, faz o currículo europeu, faz o currículo europeu. Não, pessoal, não. Por quê? A gente usa o currículo europeu quando eu vou enviar para a universidade, ou quando eu quero trabalhar para um ente público. Então, na verdade, a gente usa o currículo europeu somente quando a empresa pede ou quando eu vou enviar o meu currículo para um ente tradicional. Por quê? O currículo europeu é longo. Ele vai ter 3 páginas ou até mais. E é um currículo que pede um monte de coisa que não serve. Então, vamos pensar assim, por que o currículo europeu foi feito? Para estandardizar, né? Para deixar na mesma linguagem em toda a Europa. Mas o que acontece? Cada selecionador de cada país vai ter um olhar diferente, vai querer saber coisas diferentes. Então, nunca uma coisa que é geral vai servir para o específico. Então, assim, banalmente, o currículo europeu não é o currículo que eu indico. Né? Foi tentando ajudar que eu não estou brincando. Para os meus clientes, eles têm 9 modelos de currículos que eu fiz, tipo, personalizado com a design. Falei para ela tudo aquilo que ela tem que fazer. No meu site, você encontra 2 modelos gratuitos. Né? Se a pessoa realmente, ó, estou perdida, não sei que modelo utilizar. Então, no meu site, você já consegue. Meu site é marceloliveira.it. Meu nome, .it, muito fácil. Ali você já consegue baixar o currículo europeu, por exemplo. O currículo no modelo italiano. Não use o currículo europeu. Então, tem por exemplo, um outro erro muito comum do currículo é foto. As pessoas não colocam foto, porque no Brasil a gente não usa. Mas, assim, os italianos, quando você coloca uma foto no currículo, você aumenta 3 vezes que o seu currículo seja visto. Então, o que acontece? As pessoas fazem o currículo de qualquer jeito, uma tradução no Google e depois reclama. Uma tradução no Google ainda usa o currículo europeu sem foto. A pessoa vai dizer assim, ó, Não tem emprego na Itália. não tem. Isso é o clássico.
Por isso que eu falo, o pessoal às vezes não entende. Se você não sabe procurar, você não pode dizer que não tem. Né? Porque se eu não sei procurar, se eu tô fazendo tudo errado. Então, assim, vamos buscar informação antes de dizer que na Itália não tem trabalho, porque não é verdade. Legal, legal. Outra pergunta. O processo quanto a ter formação fora da Europa, ingressar em emprego é difícil? Ah, entendi. Quando você tem uma formação, né, no Brasil, ingressar no mercado europeu é mais difícil? É igual? É visto como uma coisa positiva? Acho que foi essa a pergunta. Também acho que é um pouco ligada com a primeira, claro que eu expliquei um pouco antes. Uhum. Então, o que acontece? Eu fiz uma live, porque se eu conto, ninguém acredita, né? Aí o pessoal, não, Marcela é otimista, Marcela, acreditam sim, eu tô brincando. Mas assim, eu trouxe uma headhunter italiana no meu perfil italiano. Você também vai encontrar essa live no YouTube. Eu trouxe ela e falei assim, ó, é em italiano a live, né? Porque ela é italiana. Eu falei assim, vamos conversar? Eu falei pra ela. E eu perguntei pra ela isso, o que você acha de uma pessoa que estudou e trabalhou no exterior? Ela falou assim, ó, Marcela, tem empresas que procuram isso. Então, o que acontece? Não é um problema você ter estudado e ter trabalhado no exterior. Quer que eu conte qual é o real problema? São Claro. dois. O primeiro, que a gente tem que fazer um tratamento aí, eu acho que vou fazer um curso exclusivo para fazer isso. O que acontece? O complexo do vira-lata. Essa é a primeira coisa, a gente achar que é menos. Então, a gente já desvaloriza. A gente não espera o outro, a gente já desvaloriza. Ok? Então, se eu te ofereço uma coisa, desvalorizando essa coisa, você vai achar o quê? Você não vai valorizar isso. Claro. Se você que é proprietário não está valorizando, como eu vou acreditar? Exatamente. Então, assim, aí é um mix do complexo do vira-lata com a falta de comunicação. Por exemplo, hoje eu postei no meu perfil italiano uma coisa muito interessante, que eu tô batendo isso forte nos meus alunos e clientes. Muitas vezes a gente, desculpa porque eu cheguei atrasado. Vamos começar a dizer obrigado por ter esperado. Então, a gente é uma história de desculpa. A pessoa faz o elogio. Poxa, parabéns, complimente pelo italiano. Parabéns pelo teu italiano. Você, não, mas vá. Não, não é verdade. Meu italiano é terrível. Gente, É a parecido pessoa com que... português, né? Eu mesmo falo, não, imagina, é super fácil, é parecido com português, né? Você se Você tá colocando... diminuir. Exatamente. Então, você vê que a gente tem esses vícios que muitas vezes, isso na cultura brasileira, eu tô sendo educado, eu tô sendo humilde. Ok? Não, na cultura italiana isso não funciona. Você está menosprezando aquilo que você é. Alguém te fez um elogio, obrigado. Você colocou o nível do teu italiano no currículo, ok, a pessoa te chamou, perfeito. Não se desculpe pelo seu italiano. Se a pessoa quiser, a pessoa pode falar inglês com você ou pode falar português. Né? Então, a pessoa fala outras línguas? Não fala. Então, a pessoa vai ficar bem quietinha e não vai reclamar. Ontem eu estava sempre no Clubhouse, né? Aí, o Eu estava rato do Clubhouse. eu estava num clube, numa página, a gente ainda não sabe muito bem como chamar, com a Júlia, né? Do Júlia na Itália, né? Ela é uma professora de italiano, mora há anos no Brasil, e nós estávamos falando disso. Tem uma bem interessante lá, um clube que fala de coisas da vida da Itália e do Brasil. E nós estamos tratando disso, como nós temos essa mania de ser submissos, né? Nós brasileiros. E aqui, né, na Itália, de modo geral, mas na Europa, eles não aceitam pessoas submissas, né? No sentido de se ele falou com você, você responde no mesmo tom. E acredito que uma entrevista de emprego é a mesma coisa, né? Não é falta de educação você responder. Nem fazer perguntas. Vamos parar. Tipo, o pessoal diz assim, Marcela, eu só queria um empreguinho. Muito simples. Mas vamos parar de achar que a gente é coitadinho. Que a pessoa tá fazendo um favor de te dar um trabalho. Quem disse? Eu que tenho que escolher se eu quero trabalhar para aquela empresa ou não. Então é uma troca. A seleção, a entrevista de emprego
É uma troca. Eu que vou entender se eu quero trabalhar naquela empresa ou não. Vamos aprender a se valorizar. Não, isso é muito importante, isso faz a diferença. Porque ninguém vai contratar você porque você é coitadinho ou desesperado. Uma outra coisa que a pessoa acontece, isso foi real, é? Real. O nome dela é Carla Coutry. Ela é um amor. Inclusive, conheci ela quando ela estava fazendo no meu curso. Ela veio aqui na Itália com visto de estudante. E ela chegou no meu curso que ela estava meio desesperada, que ela não tem a cidadania italiana, e ela estava terminando o curso, né? Estava terminando o curso que ela veio fazer aqui de especialização. E isso, quando você termina o visto de estudante, você consegue um trabalho ou não. E ela falou assim, Marcela, eu tinha cargos, tipo, ela é arquiteta no Brasil, tinha cargos maravilhosos no Brasil. Aqui o pessoal nem de graça me quer, porque eu já ofereci o meu trabalho de graça. Falei, aí, esse é o problema. Que ninguém quer nada de graça. E todo mundo desconfia, né? Não presta, né? Se é de graça, alguma coisa tem. Se alguém te oferece trabalhar 8 horas por dia de graça, essa pessoa vai me causar problema. A gente não tá no Brasil. Isso não é visto bem. Não é visto bem. Ela veio no meu curso, ela mudou a mentalidade, né? E ela utilizou os canais certos para procura de emprego. E adivinha o que aconteceu? Ela começou a trabalhar numa empresa, acho que tinha 20 pessoas dentro, como arquiteta, né? Como design de interiores, na verdade, que ela é especializada em luzes, a propósito, a tempo indeterminado. Ela é a única estrangeira naquele lugar. Mas é porque ela é especial? Não, é porque ela se valorizou. Somente isso. Então, vamos parar. Eu acho que uma das coisas que eu acho que eu vou começar a falar mais, porque eu acho que está dentro da gente, que isso daí tem tudo a ver com o trabalho, porque o trabalho aqui na Itália é comunicar. Eu posso ser muito competente, mas se eu não comunico, mas se ninguém sabe, ninguém vai me dar trabalho. Ok? Então, é muito importante essa comunicação. Mas se eu comunico que eu sou uma coitadinha, vim num país de terceiro mundo, a gente não, né? Imagina tudo aquilo que a gente estudou. O brasileiro, quando eu acompanho todo mundo, só para vocês terem noção, eu ajudo italianos a encontrar emprego na Itália, que esse é um outro mito, né? Mas não tem emprego para os italianos, imagina para os brasileiros. Para estrangeiro. Exatamente, mas assim, ó, vamos lá. Italianos também não sabem procurar emprego. Ok? Então eu também acompanho italianos, outros estrangeiros e brasileiros. E essa coisa eu estava falando do currículo. É uma diferença muito grande entre um currículo de um brasileiro para um currículo italiano. Os brasileiros, eles fazem uma formação, né, uma capacitação contínua. Então, eles continuam a estudar. Então, você pega um currículo de brasileiro, é um currículo vivo. Os italianos, geralmente, eles fazem universidade, talvez o mestrado, e acabou. Os brasileiros, eles continuam estudando sempre. Esse daí, a gente tem que aprender a valorizar, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu respirar. Não, uma coisa, isso é legal você ter falado, porque é uma coisa que eu vejo isso quando nós falamos aqui. Ah, de onde você vem? Ah, eu venho do Brasil. Nossa, mas que coragem, né? Você atravessou, você saiu do seu país. Para eles que não vão na cidade aqui do lado, né? Eu moro em Bolonha, eu tenho amigos que nunca foram em Veneza, italianos, nunca, não. Nossa, você vai para Veneza assim em um dia tomar um café? Sim, é 1h30. Para eles veem como uma coisa muito desafiadora. Então você é uma pessoa super avante, você saiu do seu país, você teve coragem de vir morar, você aprendeu uma outra língua. Isso é visto como uma coisa boa? Como que é visto pelas empresas italianas? É visto como uma coisa boa. Eu tenho um dos selecionadores, eu converso muito com selecionadores italianos. Teve um que ele me falou assim, eu prefiro contratar estrangeiro. Eu falei, essa é nova, né? A gente geralmente escuta uma outra coisa. Contrário. Eu falei assim, por quê? Ele me falou, perché gli stranieri hanno fame. Em outras palavras, ele me falou, porque os estrangeiros têm fome. Aí eu vou dizer assim, Marcela, isso é realidade em todas as empresas? Não. Tem empresas tradicionais, né, pequenininhas, de repente, inclusive no sul, que vai contratar as famílias. Mas também tem as empresas mais abertas, as empresas mais smart, as empresas mais dinâmicas. Elas vão querer ter dentro
dentro da própria empresa a maior diversidade possível. Porque é aí que a gente vai crescer. Né? Se eu tenho todo mundo que pensa igual, a minha empresa vai falir. Isso é uma das coisas que a gente aprende aqui, porque eu estudei para fazer aqui na Itália. Eu fiz mestrado para fazer seleção, recrutamento, capacitação, mas também aquele que a gente chama HR Manager, né? Que seria o diretor de recursos humanos. Então, uma das coisas que a gente vê é exatamente a diversificação. E a gente precisa diversificar entre homens e mulheres e outras nacionalidades. Então, esse daí é um valor a mais. E por que muitos estrangeiros não conseguem emprego? Porque eles acham que eles são coitadinhos. Eu não vou contratar coitadinhos, ou então desesperado. Vamos dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil? Vamos imaginar um date aí da vida, né? A pessoa vai conhecer pela primeira vez, tomar um café, um boy ou a girl, aquilo que vocês quiserem aí. Se eu vou tomar esse café desesperado da vida, essa pessoa vai até me cancelar o número. Mas essa aqui é louca. É melhor escapar. Mas isso não significa dizer que eu tenho que ser metida. Eu tô interessada, mas a avaliação é pare. Então, isso daí que a gente precisa fazer. Né? Eu tô interessada, quero saber mais, mas eu não estou desesperada. Toda vez que a gente está desesperada, o que acontece? Cada assombração que aparece que eu nem digo. Imagina os períodos desesperados que vocês, né, que estão me ouvindo, já tiveram na vida. Já só aparece assombração, sim ou não? É isso que eu acho que é uma das perguntas que nós tivemos, né? Desesperada pelo emprego de sobrevivência. Como fazer? Pare de ficar desesperada, é ótimo, né? Respire, se valorize. Quanto mais você se valorizar, melhor. E eu vou dar uma outra dica, não sei se tá aí, que eu tô adiantando as perguntas. Não sei se tá aí ou não, mas uma outra coisa, que é uma outra chave, que abre muitas portas, gente, eu tô emocionada com esses coraçãozinhos que você tá mandando aqui. Que uma coisa que abre muitas portas é a língua italiana. Esse foi um outro resultado da minha pesquisa. Quanto mais você fala italiano, mais os italianos respeitam você. Ok? Então, assim, ó, eu quero trabalhar na Itália, perfeito. Segue todas essas dicas que eu tô dando, mas investe no italiano. Isso é muito importante porque os italianos aqui na Itália falam italiano. Então, a gente precisa falar a língua deles, né? Não, isso é muito... Teve perguntas, né? Como que eu posso fazer só com inglês ou eu preciso necessariamente do italiano? Inglês é um plus. Você sabe inglês, porque o que acontece? Eu com os números sou terrível, gente, mas tá no meu blog, eu vou dizer aquilo que eu lembro, tá? Porque eu sou psicóloga. De tudo aquilo que tem a ver com estatística, eu sei, mas eu me esqueço. E eu acho que a maioria dos italianos, eles não falam inglês. Então, se eu vou trabalhar numa multinacional, o inglês realmente vai me ajudar, mas para eu trabalhar e falar com os italianos, eu preciso do italiano. Então, a gente não tá, por exemplo, como na Alemanha ou em Amsterdã, né, na Holanda, onde o inglês, com o inglês você consegue já fazer muita coisa. Porque todo mundo fala inglês. Aqui, você vai no inglês no centro, talvez você tenha dificuldade, dependendo do lugar, inclusive para tomar... Voltou, ainda bem. Inclusive para tomar um café. Isso Né? é. O pessoal não vai saber, né? Uma outra pergunta que perguntaram, que fizeram muito, é sobre sendo portuguesa, né? Eu acredito, tendo cidadania portuguesa. Tenho chance de trabalhar na Itália como se fosse uma italiana? É legal. Um cidadão europeu, né? De outra nacionalidade. É verdade. Legal essa pergunta. Porque, ok, eu tenho, que é o tema da live, né? Eu tenho cidadania italiana, ou eu tenho cidadania portuguesa, ou eu tenho cidadania europeia. Consigo emprego na Itália? Tipo assim, você vista como italiana? Gente, vamos lá, respira profundamente. Eu sou uma pessoa muito sincera, posso ser, né? Pode, claro. Vou lá. Então, assim, vamos lá. A primeira coisa, cidadania é importante? Oh, meu Deus do céu, diz uma pessoa que não tem. Eu não tenho cidadania italiana, tá? Então, é muito importante. Vai lá na questura, fazer fila, ser tratada mal, pra gente conseguir cada um ano, uma vez ficar aqui na Itália. Aí você vai ver o quanto cidadania é bom. Porque cidadania é direito, ok? Então, você tem a possibilidade de ter cidadania?
tire. Vai abrir porta para a Europa, né? Não só para a Itália. Então, assim, cidadania é um recurso, é um direito. Cidadania e trabalho é uma outra coisa. Legal. O que faz mais diferença para poder encontrar trabalho na Itália? Ser italiana, né? Ter uma cidadania italiana ou europeia, ou falar italiano? Falar italiano. Falar italiano. Nunca foi um empecilho, nunca foi o problema o fato de eu não ser italiana. Gente, eu tô com o coração na mão, porque eu tô vendo um monte de perguntas aqui. Eu tô anotando. Perfeito. Eu tô anotando. Obrigada. Algumas Obrigada, Lucas. já fizeram antes, mas as que não fizeram eu tô anotando aqui. Obrigada. Então, eu vou me concentrar em responder e você vai me fazer. Sim, por isso que eu tô assim, às vezes eu olho aqui pra frente, é que eu tenho o computador ligado aqui, não é que... Então, tá bom. Muito obrigada, a gente Lucas. pode continuar. Não, obrigado a Ok. você. Imagina, eu tô aqui babando por você, assim. Muito obrigada. Então, vamos lá. Então, eu percebi que, né, não só na minha tese, mas eu tô dizendo no meu caso pessoal, eu nunca, repito, nunca fui discriminada na Itália. Pelo fato de ser brasileira, pelo fato de, não sei, ser mulher ou alguma coisa nesse sentido. Nunca fui discriminada. Falar italiano é muito bom. E os italianos reconhecem, eles admiram, tipo assim, quando ele vê que alguém tá se esforçando, tá falando a língua, meu Deus do céu, eles admiram você muito. Então, aquilo que abre chave para emprego na Itália, além de todas as coisas que eu falei aqui, é o italiano, mais do que a cidadania. A cidadania é necessária, é importante, óbvio, é um direito. Você vai estar legal no país. Se você não tem cidadania, você vai ter que fazer uma outra coisa. Mas não é a cidadania que vai te dar trabalho. Eu acho que a cidadania destrava algumas burocracias, né? Meu Deus, todas. Meu Deus do céu, algumas. A pessoa pode vir com fantástico. calma, né? A pessoa pode vir com calma, passar um tempo, aprender o italiano sem um vínculo com algum visto, se preparar com você, fazer encontros com você, e aí sim ela procurar um emprego que ela almeja, né? Isso é muito interessante você pôr. Mas o italiano é fundamental. As pessoas me perguntam. É diferente, a gente vê, eu mesmo, né? Nas coisas bobas, você vai pegar um café, se tem alguém falando inglês ou se tem alguém falando em italiano, é completamente. Ele sorri para você, ele está pronto para te atender, né? É o exemplo que eu dou no Brasil. Se alguém chega no senhor lá na padaria e fala inglês, a pessoa trava, ela não sabe, não tem obrigação de saber. Mas se alguém chega falando em português, ainda que aquele português com carregado, né? Que você vê que a pessoa não fala fluente, na hora vem um sorriso e você cria muito vínculo, né? Na língua. A língua é muito importante. Deixa eu dar um exemplo. A gente acha assim, não, mas os italianos, eles discriminam os brasileiros. Não é verdade. O meu ex, ele é irlandês. Ok, ele viveu na Itália por um ano e meio. Irlandês fala o quê? Fala inglês. Né? E a pessoa, assim, é branca, né? Porque, assim, ó, eu no Brasil sou branca. Ele é uma pouca gente que tá aqui pra descobrir, porque eu dizia pra ele, eu sou branca, ele ficava rindo. Você é branca onde? Eu falei, eu sou branca desde de palhaçada. Ele é sem cor. Então, sem cor dos olhos azuis, ok? E falando inglês. E ele dizia assim, é impressionante como os italianos, tipo, não me respeitam, porque assim, os irlandeses são muito fofinhos, né? São muito educados. Então ele se sentia discriminado. Aí você diz assim, né? Estão me discriminando porque eu sou brasileira, né? Tipo, ele era branco dos azul, mas não falava italiano. Quando ele começou a dizer as outras palavras, umas palavrinhas, tipo, tchau, bom dia, depois tudo em inglês, ele disse assim, Marcela, tudo mudou. Então, assim, para você ver que a discriminação não é com relação à tua nacionalidade, mas é o fato de você não saber comunicar. Isso porque a gente não tá na França, né? Vai na França, não fala francês, daí você vão ver como é que eles se tratam. E vai não na fala França francês bem, né? E não fala francês bem, exatamente. Vai na França, não fala francês bem e mistura doce com salgado. Aí depois a gente conversa. Né? Aqui na Itália eles são mais flexíveis, né? Eu acho, comparado a isso. Sim, comparando com os franceses. Os franceses, sim. Vamos lá, deixa eu pegar aqui outra conversa. É outra pergunta. Legal, essa daqui. A Tânia tá aí, ela me acompanha. Após os 40 anos, fica muito difícil conseguir emprego? Uau!
amo essa pergunta. Eu só abri, assim, ó, vou responder aqui bem rapidinho, mas eu fiz uma live de 1 hora somente falando sobre estatística. Essa live bombou a propósito, falando sobre estatística de eu consigo emprego para mais de 14 anos, de mais de 40 anos, 14 anos é ótimo. Eu fiz uma live inteira que vocês vão encontrar no meu YouTube. O meu YouTube vocês encontram sempre na minha bio. Clica no link, tem ali no YouTube. Vale a pena assistir, Tânia, tá? Mas eu vou responder aqui também. Então, o que acontece? Eu vou falar do problema. O problema é quando você tem 40 anos, tem um percurso de trabalho e quer trabalhar como estagiário. O que acontece? As pessoas têm medo de se propor. Então, vamos lá com o complexo de vira-lata que eu falei, ok? Eu sou brasileira, tenho 40 anos, então tudo aquilo que eu fiz no Brasil não serve, a gente se sente de menos e a gente não vai procurar emprego de acordo com o nosso perfil. Os italianos, isso daí é muito importante, Anotem em qualquer parte que vocês conseguirem. Na seleção para o italiano é muito importante a coerência entre a vaga e o teu perfil. Se não dá um match, eles não vão contratar você. Então, se você está procurando trabalho menos, né? Como é que eu posso dizer? Você é muito qualificado, overqualificated, você é muito qualificado para aquela vaga, é um problema que eles não vão pegar você. Então, eu vejo que as figuras sênior, como a gente chama aqui, o maior erro deles é esse. É procurar vaga que não está de acordo com o perfil deles. Então, esse é o maior erro, mas não é um problema não ter mais de 40 anos e procurar emprego aqui na Itália. O problema é você não saber procurar. O legal é a gente falar também, né, Marcela, que aqui na Itália a percepção de idade é muito diferente, né? Tem uma outra... amo isso que você falou. Sim. Assim, ó, se a gente tá achando que 40 anos aqui é velho, dá uma voltinha na cidade. Né? 40 anos não é velho aqui, gente. O meu professor na universidade, para ele sentar na cadeira, ele se jogava, que ele não tem mais força nas pernas. Né? Então você vê qual era a idade dele. Então, o que acontece? Por que eu falei aquela coisa do ser muito qualificado para a vaga? Porque o brasileiro, ele começa a trabalhar antes. Ele começa a trabalhar com 18, 20, às vezes até antes. E os italianos vão começar a trabalhar mesmo com 26, 27 anos. Então, o que acontece? A gente tem alguns bons anos na frente. Então, alguém que tem 40 anos não vai ter o mesmo currículo de um italiano que vai ter 40 anos. Então, na minha idade, o pessoal aqui, ele tá fazendo estágio. Tipo, eu já tenho 14 anos de trabalho, entendeu? Eu não tenho 3 ou 4. Então, o que acontece? Uma pessoa de 40 anos, ela tem que procurar emprego na linha dela, né? De acordo com as experiências que ela tem. E lembre-se que aqui na Itália, 40 anos é o novo 20. Sim. Mas literalmente, né? Literalmente. Porque... Muito obrigada por lembrar, porque esse é um aspecto muito importante, que quem tá fora não percebe isso, né, Lucas? Não tem ideia. Deixa eu contar uma coisa curiosa. Eu cheguei aqui na Itália, isso há 9 anos atrás. Eu olhava assim, eu falei, mas olha, os vô e as vó amam ficar brincando com os filhos, né? Assim, ele com os netinhos deles. Eu vi um monte de vó que ficava com os netinhos. Depois foi que eu entender que não é vô e vó, não, gente. São os pais. Então, assim, é um outro mundo. É um outro mundo. A pessoa com 30 anos na Itália, no Brasil, possivelmente, a pessoa já deve estar casada com filhos e carro. Aqui a gente tá dizendo assim... A pessoa nem decidiu a profissão ainda. Que mané é casamento e casa? Então, eles estão literalmente morando com os pais. O pessoal que tem 30 anos aqui tá morando com os pais. Imagina, você vai estar casado com filhos e com carro na garagem. Então, assim, é um outro mundo. Eu tenho 29 e eu conto que eu moro sozinho, né? A primeira coisa que eles falam, você é rico? Não, gente, não sou rico, não. Mas como você faz para morar sozinho? Eu falei, não, mas eu não tenho mais idade para dividir apartamento. Não, mas né, assim, é normal, né? É normal você estar na grande cidade dividindo apartamento, é uma coisa super normal.
Ou na casa dos pais, né? Porque eu Ou acho na que ainda é pior ainda. que é pior ainda, gente. Meu Deus, eu não sei como é que essas pessoas fazem, mas assim, aqui é normal. 30 anos até mais tá na casa dos pais. Que é uma coisa, um absurdo pra gente, né? É um absurdo. É, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Tá, vou para as perguntas aqui que passaram aí. Eu vi uma do André, que o André perguntou sobre a validação. Ter os diplomas válidos na Itália facilita o seu nível de empregabilidade. André, a gente vai deixar essa live salva. No comecinho a gente falou disso, mas assim, bem seco, não. Tá certo na resposta? Me corrige, Yes. Marcela. Isso mesmo. Quem tem mestrado facilita ou acaba... se você tiver um tempinho, Marcela, ou se quiser que eu responda, sobre a diferença entre mestrado, eu sei que não é muito o seu tema, Eu entre falo. magistrale e graduação, é diferente para nós, né? Então tá, deixa eu explicar isso, porque isso é um problema grave e é um problema Uhum, também no currículo. Depois eu também quero saber a tua opinião, mas eu vou dizer a minha, inclusive que eu fiz aquela hora magistrada. Então uhum, vamos ali, respira. O que que acontece? No Brasil, a graduação no Brasil, ela dura 4, 5 anos. Ok? A graduação na Itália dura 3, mas é sempre graduação. O mestrado na Itália é aqui laurea magistrale. Você não pode fazer o cálculo. Eu estudei 5 anos, então eu tenho a laurea mais a laurea magistrale junta, porque são dois percursos diferentes. Então, quando você faz a graduação no Brasil, isso não significa dizer que você pode fazer o doutorado aqui. Para você fazer doutorado aqui, você precisa ter um mestrado. Então, a gente não pode fazer esse cálculo. Para poder valorizar a graduação de 4, 5 anos que você fez no Brasil, você precisa escrever no currículo, por exemplo, laurea quadriennale, para quem estudou 4 anos, e laurea quinquennale, para quem estudou 5 anos. Mas é sempre laurea, é sempre graduação. Além do mais, porque o período de estudos da gente, comparando com os italianos, são diferentes. Mas, no geral, é mais ou menos isso. A mestrado ajuda? Aí eu vou usar o depende. O que que acontece? Tem muitas... Esse também é um outro mito. Marcela, eu preciso ter um título italiano, preciso fazer um mestrado italiano, uma especialização italiana para poder trabalhar na Itália? Não. Eu tenho muitos alunos que estudam aqui na Itália sem fazer um título de estudo. Se eu fizer ruim, é claro que não. Né? Se faz parte do teu percurso, faz. Né? Se, Marcela, eu quero me especializar em alguma coisa, faça. Até porque você vai, por exemplo, aumentar o teu network, vai conhecer mais pessoas. Uma outra coisa, vai aprender aquilo que eu chamo léxico técnico, aquilo que os italianos chamam, que significa a linguagem técnica, porque uma coisa é falar um italiano para ir para o bar, uma coisa é você trabalhar em italiano. E os cursos, no geral, te ajudam nisso, mas não é um requisito. Você, com o teu diploma no Brasil, vamos dizer assim, com toda a tua educação no Brasil, você consegue trabalhar aqui na Itália, sim, sem problemas. Não, ótimo você falar isso, porque tem realmente uma confusão, né? Exatamente. Quando alguém fala... e vejo também o outro lado, eu vi que tem o Dásio aí, que é um professor universitário, mas eu vejo também o outro lado, muitos brasileiros que vêm estudar aqui e reclamam da magistrale. Fala, eu já vi Sim, tudo isso, mas por que eu estou revendo isso? Porque tem esse problema aí das laureas trienales e das magistrales. Mas exatamente. Exatamente. ótimo trouxe. Não, exatamente. Uma última coisa saiba que a educação no Brasil, a educação na Itália é muito diferente. Eu fiz a laurea magistrale na Itália, eu fiz mestrado aqui na Itália, então não tem nada de prático, é tudo muito teórico. Mas a gente sabe, sai com um bom background. Então, assim, o percurso brasileiro, a gente faz muitas coisas. A gente aprende fazendo. Aqui você é um bom aluno se você tem uma boa memória. As universidades italianas são boas, né? Mas não tem prática. Então, esse é o defeito. E isso daí a gente pode complementar, porque a gente tem muita prática, né? No Brasil. Claro. Vamos lá para as perguntas.
o caminho para uma pessoa que não tem cidadania italiana ou não tem uma cidadania europeia? Então, o caminho são alguns, né? Eu não sou a pessoa especializada em vistos, etc., mas eu vou falar sobre a minha experiência. Caso alguém queira saber um pouco mais, me escreva, que daí eu conheço pessoas que possam indicar. O que que acontece? A primeira coisa é, você pode vir através de um visto de estudo. Esse geralmente é o caso da Carla, que eu contei Carla Coutrin, que eu contei no começo. Então, ela veio com visto de estudo, depois ela transferiu o visto de estudo para Attesa Lavoro, depois um visto de trabalho. Ou então tem outros vistos também, que é tipo para empresários, enfim. Essa seria um pouco a saída, né? Vistos. Você também pode conseguir um visto de trabalho diretamente, mas esse já é um pouco mais difícil. Mais complexo, né? Eu vi que a Marcela do Mundo Afora perguntou: a área de TI, depois da pandemia, teve alguma alteração? Como que está o mundo do trabalho aqui, ainda na pandemia, né? Porque essa pandemia ainda não acabou. Ok, desculpa, gente, tava dando pin, mas quem disse que a pessoa sabe usar o Clubhouse, né? Vamos fazer uma live, Marcela, com aprender a usar o Clubhouse. Então, eu fiz uma live sexta-feira falando sobre isso. As perspectivas da... Então, vamos lá. Resumidamente. Vamos lá. Tem alguns setores aqui na Itália que estão meio parados, para não dizer que parou geral, né? Que é o setor do turismo, o setor... tudo aquilo que tem a ver com, por exemplo, a aviação, meios de transportes e turismo no geral. A gente não pode receber turismo, a gente não pode viajar, então o pessoal tá todo mundo parado. Tem outros setores que aumentaram, né? Se a gente pode pensar tudo aquilo que tem, tipo assim, com relação à saúde, etc., que seria mais óbvio, mas também com relação ao comércio, e-commerce, né? Tipo a Amazon, tudo aquilo que a gente compra online, deliver. Tá me faltando as palavras em português, mas tudo bem. Então, o que que acontece hoje? Muitos estrangeiros que estavam na Itália voltaram para os países de origem, né? Para ficar com a família, porque tem o smart work. Então, teve assim, eu percebi que teve esse tipo de... Os estrangeiros saíram da Itália e os italianos voltaram. Então, muitos italianos que estavam pelo mundo voltou. Então, o que acontece? O mercado de trabalho italiano, nesse momento, deu uma reviravolta, né? Porque mudou muita coisa. Inclusive, o pessoal que estava nesses setores que não conseguem trabalhar, eles se fizeram uma transição de carreira, eles modificaram, eles, enfim, improvisaram aí. O que que eu tô prevendo? O que que eu tô prevendo não, o que que eu vi ali, eu dei uma pesquisada nos dados. Eles, vamos dizer assim, eles preveem que daqui a no terceiro trimestre desse ano, as coisas vão começar gradualmente a melhorar, inclusive o setor de turismo. Então, essa é a previsão que o governo dá. Mas eu vou dizer ainda uma outra coisa que eu acho que é interessante. Vamos pensar comigo. Tem alguns setores que estão fechados. O pessoal que estava trabalhando nesses setores, né, tiveram que modificar, fazer a transição, etc. Mas imagina quando tudo isso partir, né? Começar a funcionar de novo. Quem estava trabalhando na aviação não passou um ano sem trabalhar. Essa pessoa já está em outro setor, né? A maioria deles vai estar em outro setor. Então, o que que acontece? Quando tudo abrir, vai ter muito trabalho, né? Inclusive nesses setores que agora não está funcionando. Então, a minha orientação é, eu não estou chamando ninguém para vir para a Itália. Essa é a primeira coisa, a coisa mais importante, né? Tipo assim, eu não convido ninguém para vir na Itália. Mas quem tem um plano de vir para a Itália, comece a se preparar agora. Agora, enquanto tá todo mundo aí meio perdido na vida, todo mundo que não sabe o que fazer, tá pensando na vida, porque quando abrir, não, é engraçadíssimo. Vou contar uma coisa. Tem uma vizinha de casa que ela mamou. Ela é dona de um restaurante. E a gente passou, tipo, uns meses aí, ou um mês, para não exagerar, na área que a gente chama na zona arancione. Que isso seria dizer que os restaurantes eles não podem abrir. E abrir, não. Elas não podem receber pessoas, né? Eles podem entregar comida, fazer o delivery. Então, o que acontece? Aí, quando a semana que abriu, ela falou, Marcela, eu não sabia o que fazer com tanto trabalho. Por quê? As pessoas continuam comprando para comer em casa,
mas as pessoas também saem para comer. Então ela teve o dobro do trabalho. Assim, na primeira oportunidade, os italianos, assim, a gente acha que não, mas os italianos, eles consomem, eles saem, eles compram, eles... Então tá todo mundo com vontade de gastar dinheiro. Então deve estar todo mundo muito rico por aí, tá todo mundo com vontade de gastar dinheiro por aqui na Itália. Então o que acontece? Imagina quando isso abrir. A gente precisa estar preparado para isso. Mas além disso, eu estava conversando com... o Thiago, ele falou assim, Marcela, quando eu cheguei na Itália há 10 anos atrás, eu vim descalço. Tipo assim, eu procurava, eu não tinha a informação que você tinha, né? Então é como se eu estivesse descalço. Ele falou, não, como se eu estivesse andando a pé. Eu falei, não é andando a pé, você estava andando a pé e descalço. Então, na guerra, gente, quando o mundo está em crise, a gente precisa se preparar mais, não se preparar menos. A gente precisa ter mais informação, não ter menos informações. Então, assim, literalmente, eu tenho alunos, né, que eles me conheceram agora, eles falam assim, meu Deus do céu, queria eu ter conhecido você há 10 anos atrás. Né? Então, assim, imagina quanto tempo a gente perde por falta de informação, oportunidades, né? Então, assim, eu, por exemplo, gente, custa fazer um curso de inglês, né? Claro que custa tempo, energia, aprender o verbo to be vai Chato. lá, né? Chato. Mas sabe quantas empresas eu já perdi oportunidades porque eu não sabia inglês? Muitas. E o que a gente vai fazer na pandemia? Se não é se preparar. No ano da pandemia, tipo assim, eu trabalho em muitas coisas, inclusive no setor de recursos humanos, né? E depois dos 3 meses inicial, assim, que todo mundo ficou meio perdido da vida, o meu trabalho triplicou. Né? A gente tem que fazer agora, a gente tem que investir agora, a gente tem que se preparar para o futuro. É agora, né? Não é amanhã, não, porque isso vai terminar. E quem tiver mais preparado vai colher mais. Porque vai ter um momento que vai precisar desses profissionais que estão faltando agora, né? Claro, claro. A Itália, ela tem um déficit de profissionais, por exemplo, na área de informática, engenharia, marketing. Meu Deus do céu, o pessoal aqui, eles não sabem o que é site, eles não sabem o que é uma presença online. Imagina o sufoco que foi esse ano. Por isso que eles sofreram tanto, porque eles não têm noção, gente, do que é online. O brasileiro, a gente está muito mais na frente do que eles. No setor bancário, no setor judiciário. Gente, eles são tradicionais. Então, eles fazem parte de um outro mundo que não é da gente. A gente pode inovar agora, aqui. no Clubhouse, né, essa semaninha aí, eu entrei em algumas salas italianas, mas muitas salas brasileiras. Nós somos muito criativos, né? Nós damos jeitos, eles não. Tudo bem, ninguém sabia usar essa nova ferramenta, é óbvio, mas assim, eu mesmo já fechei vários negócios, eu comentei com você, através do Clubhouse. O italiano ainda nem está entendendo o que está acontecendo, entendeu? Eles não são criativos, eu acho que essa é a palavra certa. E vou dizer assim, ó, os italianos são tradicionais. Então, tudo aquilo que foge, né, da tradição, imagina, qual é a melhor pasta para eles? É a pasta fresca feita em casa. Então, qual é a pasta melhor? A pasta que é macarrão, né? Qual é a pasta melhor? É a pasta feita aqui ou a 5 quilômetros, já feita em 1 quilômetro. Então, o italiano, ele tem a supervalorização do território e ele aqui é um país muito tradicional. Pode não parecer, mas eles são. Então, eles são muito fechados para a inovação. O problema, queridos, é que com a pandemia, se você não inovar, você fica para trás. Então, o que acontece? Agora eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer. Aí daí entra a gente para solucionar o problema. Mas não entra a gente, como eu falei no começo, com baixa autoestima, achando que a gente é Zé Ninguém, que a gente vem do país do terceiro mundo. Né? A gente vem aqui para inovar, para trazer soluções. Né? E assim, vamos parar de pensar de novo que a gente é o zero à esquerda. A gente está aqui para trazer inovação. E essa é a diferença entre os brasileiros e os italianos. Porque os brasileiros, o que é que eles fazem? A gente tem
uma baixa autoestima, ok, me perdoem, né? Mas a gente acha que a gente é menos do que os outros, então a gente absorve tudo. Tudo aquilo que faz nos Estados Unidos, a gente copia, a gente faz igual. Mas isso traz velocidade pra gente. Então é só a gente equilibrar e a gente aprender a se valorizar mais, né? Isso é muito importante, mas continuar com essa velocidade. Então eu acho que é um bom mix Brasil e Itália. E eu tô falando que só isso, porque a gente ia fazer uma live de 30 minutos e a gente já tá aqui faltando 6 minutos para fechar tudo. Mais uma pergunta aqui que é da Gislaine, acho bem interessante. Trabalho voluntário, né? Entra no currículo? Acho que foi essa a pergunta. Sim. Sim, 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 sim. Trabalho voluntário aqui na Itália é um plus. Eles veem como uma coisa a mais, eles veem como uma vantagem competitiva. Eles admiram muito as pessoas que fazem voluntariado. Então, se você fez voluntariado, você precisa colocar no currículo, sim. Marcela, muito obrigada aqui pela live do Instagram. Muito obrigado, foi uma aula pra gente, de verdade. Todas as lives que você citou estão no seu Instagram, né? Que eu já dei uma olhada. Estão no YouTube. Estão no YouTube. Um beijão. Obrigado. Vejo vocês por aqui, pra gente bagunçar juntos. Tchau. Tchau.